aprendi montando algumas arquiteturas de microserviços. Só me apresentar rapidinho, eu sou Giovanni Bassi, trabalho na Lambda 3 como desenvolvedor. Sou também escalador, ciclista, motociclista. Vocês me encontram, a maneira mais fácil de falar comigo é via Twitter, é o twitter.com/giovannibassi, tá? Então, não vai dar tempo da gente fazer perguntas e respostas aqui na palestra, eu vou estar aqui no evento até o final. E se não der para a gente conversar, me mandem as perguntas pelo Twitter, que é mais fácil para eu responder. Trabalho na Lambda 3, a gente faz essas coisas todas há muito tempo. A gente tem um podcast. Levanta a mão aí quem ouve o podcast da Lambda. Legal, obrigado pessoal que está ouvindo a gente. Convido quem não ouve ainda a ouvir. E aí a gente tem, eu acabei de pôr no ar um post juntando os podcasts de microserviços, tá? A gente já fez 3 episódios só falando sobre microserviços e vai ter um 4º, tá? Então, convido vocês quem curtiu o assunto, ouvir a perspectiva de outras pessoas. O Alemar Júnior, que palestrou aqui antes, participou desses episódios, então ficaram bem legais. A gente é uma empresa que apoia a diversidade na tecnologia, vocês podem ver pela minha camiseta também. E a gente tem vagas, então assim, acho que como todo mundo a gente tem vagas, então se vocês quiserem trabalhar em São Paulo, a gente está contratando pessoal de .NET, pessoal de front-end, de mobile e pronto. Bom, vamos falar do assunto. Essa palestra não é uma recomendação para vocês fazerem microserviços. Tá? Fazer microserviços é um negócio complicado, que tem o potencial de parar a tua empresa. Tá? Parar o desenvolvimento de software, Vou ter que ficar parado, tá? Voltou? Olha aí, pronto. Estão me ouvindo? Aê! Agora eu posso andar. Então, microserviços pode parar a tua empresa, pode parar, inclusive a sua produção. Tá? E se você não souber o que você está fazendo, vai bater um desespero. Tá? Quando você está fazendo microserviços, você está jogando desenvolvimento de software no hard. Tá? Então, se você não tem excelência nas práticas que o microserviço exige, e são muitas, eu recomendo que vocês não façam microserviços. Microserviços são recomendados para pouquíssimos cenários e muito provavelmente não é o cenário que a maioria de vocês está inserido. Tá? Vocês não trabalham na Netflix, vocês não trabalham no Facebook, vocês não trabalham... As empresas de vocês provavelmente vão estar muito bem trabalhando com um monolito ou com uma coisa que eu gosto de chamar de mini-serviços. Tá? Vários benefícios de microserviços estão disponíveis quando você trabalha com aplicações que, em vez de estarem divididas em 100 ou 200 partes, está dividida em 10 ou em 20 partes. Tá? Só que, quando você faz isso, você não tem tantos desafios assim. Tá? Então, fiquem atentos, porque se você está tendo problema, por exemplo, você não sabe escrever testes, ou o seu DevOps não está legal, ou você tem dificuldade com alguma das áreas de engenharia de software na tua empresa, não faça microserviços. Legal? Então, vocês foram avisados. Eu vou passar por essas 4 áreas, princípios, comunicação entre os serviços, DevOps, né, e depois concluir. Tá? Então vamos começar pelos princípios. Algumas motivações que você pode ter para a construção de microserviços é um sistema global, né, então é mais fácil, você já está distribuindo essa computação, é mais fácil distribuir ela globalmente. Você quer manter a disponibilidade alta. Aí tem aquela questão que o Lemar falou mais cedo, né? Então, se você não tomar cuidado, a tua disponibilidade pode ficar pior. Um custo operacional eficiente, microserviços consegue te trazer isso. É importante tocar que aqui é computação, tá? Porque quando a gente fala de custo de desenvolvimento de software, você provavelmente vai gastar mais horas para escrever software com microserviços do que você gastaria desenvolvendo um monolito, tá? Ou mini-serviços. Tá? É mais caro desenvolver software com microserviços. E a escala, né? O grande item aí é a escala. As pessoas geralmente estão atrás da escala, escalar livremente. Tá? Lembrando que você pode escalar livremente também com monolitos. Tá? É só saber fazer dependendo do teu cenário. Então, o que define uma arquitetura de microserviços? Né? Eu acho que o tamanho do serviço é algo importante, e eu vou falar dele no slide seguinte, nos seguintes. Né? Mas, para mim, o principal definidor é a quantidade de serviços. Tá? Se você aplicar as técnicas de microserviços, mas você só tem 10 serviços ou 20 serviços, eu diria que você provavelmente não está numa arquitetura de microserviços, tá? Porque
Os desafios só realmente começam a aparecer quando você tem centenas de serviços. Tá? Então, é possível você bypassar uma série de práticas que seriam exigidas numa arquitetura de microserviços com centenas de serviços, se você está com 10 serviços somente. Tá? Aí a distribuição computacional é obrigatória, né? Você não vai ter um monolito com microserviços, não faz sentido. E aí tem 3 pontos, por que tem 3 pontos? Porque não tem uma definição exata na indústria do que é uma arquitetura de microserviços. Tá? Então, é uma coisa que a gente está descobrindo ainda. Tá? Então, eu acho extremamente importante que vocês vão atrás de pessoas diferentes, que vivem em contextos diferentes, para ouvir o que elas têm a dizer que funciona na empresa delas. Tá? Acho legal a gente olhar as 8 falácias da computação distribuída. Vocês vão notar que o Elemar já citou algumas delas no meio da palestra dele. Tá? Não é à toa, a gente já conversou muito sobre isso. A primeira é que a rede é confiável. Por que a gente está falando isso? Né? Da computação distribuída. Né? Porque quando você está com microserviço, você está distribuindo computação de forma muito agressiva. Então, esses problemas ficam piores. Detalhe que isso aí é de 94. Então, tem 25 anos que a gente sabe que isso daí tudo é uma verdade. Tá? Então, a rede, eu vou falar de fato o que é. Né? Então, a rede não é confiável. Né? Então, a rede vai falhar e você tem que saber lidar com isso. A latência não é zero. Então, a comunicação entre os serviços vai ter tempo. Então, por que isso é importante? Quando você está dentro de uma aplicação, de um monolito, uma chamada de um serviço interno, vamos dizer assim, de uma função, por exemplo, ela tem latência praticamente zero. E aí, quando você vai para o microserviço, a gente está falando de ordens de magnitude de diferença. Né? A rede não é segura, né? Principalmente porque a rede também não é homogênea, que é o último item ali. Né? Então, você vai ter partes da rede que não vão estar sob o seu domínio, principalmente quando você integra com parceiros, ou se você está usando uma aplicação multi-cloud, por exemplo, vai ter uma parte de comunicação que não passa pela tua rede, que não está sob o seu domínio. Né? Então você precisa se preparar para isso. A topologia da rede muda toda hora, então às vezes você assume que uma comunicação entre 2 serviços tem uma latência X, e aí acontece alguma mudança na infraestrutura e essa latência dobra de tamanho, e a tua aplicação para de funcionar, então você tem que estar preparado para isso. Não há só um administrador da rede, né? Então tem várias pessoas e empresas cuidando da tua rede, e o custo do transporte não é zero. Tá? Então, esses caras são importantes, sempre que você for começar a montar arquitetura de microserviços, você parar para olhar se você está levando em consideração esses fatos. Porque o mais comum é a gente assumir o contrário, a gente assumir que essas coisas não são verdade e que a gente está num cenário parecido com o do monolito. Tá? E qual é o melhor tamanho, né, para o serviço? Mais uma vez, não existe uma regra, tá? Então a gente está ainda descobrindo isso. Eu gosto de começar com a agregação do Domain Driven Design como o tamanho do serviço. Tá? O Elemar discorda de mim. O Elemar acha que o ideal é o contexto ligado do Domain Driven Design, que é um ambiente, é uma área muito maior. Tá? Ele tem os motivos dele para achar isso, eu tenho os meus, então eu recomendo que vocês falem com ele também. Tá? Eu acho que o ideal é você começar na agregação do DDD e avaliar a partir daí. Talvez você descubra que precisa ser maior ou que precisa ser menor, de acordo com a demanda de negócio. Tá? Ainda assim, eu diria o menor possível, desde que faça sentido. Tá? Microserviços tem que ser micro. Né? Pode ser uma única função? Pode. É muito comum que você descubra que tenha uma única função, que ela faz um trabalho extremamente específico, e você vai criar um serviço específico para ela. Isso acontece. Tá? Então, os serviços não têm um tamanho único, eles vão variar de tamanho também. Alguns princípios. Antes de falar desse primeiro princípio, eu quero tocar num outro assunto, que é a falácia uma das falácias dos microserviços, que é a de que você vai construir uma aplicação de microserviços e você vai usar a melhor linguagem, a melhor plataforma para o negócio, para resolver aquele problema de negócio. Então você vai ter na sua empresa, daqui a alguns anos, você vai ter Ruby, você vai ter Java, você vai ter .NET, você vai ter Node, você vai ter Scala, você vai ter um monte de coisas, vai ter Rust, vai ter Go, e isso é mentira. Né? A maioria das empresas está se matando para conseguir contratar programadoras e programadores que resolvam o problema. Elas estão com dificuldade de montar um time de .NET ou de Java. Imagina tentar montar um time de Java, um time de Scala, um time de .NET, um time de Node. Impossível, certo? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, vocês vão ter uma plataforma principal, então, por exemplo, o .NET é a sua plataforma principal, e uma plataforma para quando você tiver demandas de extremo desempenho. Tá? Então aí você vai para uma linguagem de sistemas, então C, C++, Rust, Go, alguma coisa assim, certo? Então você vai desenvolver 99% de tudo com .NET
E quando você estiver naquele cenário de absurda latência, etc, 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 você vai para Rust, por exemplo. Só que já vou te falar uma coisa, não adianta nada trabalhar com Rust quando você está trabalhando com microserviços. Porque a latência pior é a da rede, mesmo que a sua aplicação de Rust seja muito rápida. Tá? Então, fiquem muito atentos, porque todos os ganhos que uma aplicação feita em Rust vai te dar, a rede vai tomar. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Então, um dos primeiros princípios, né, utilitários comuns devem se transformar em pacotes. Então, imagina que você está numa aplicação .NET, você vai começar a construir os seus serviços, vai ter uma infraestrutura comum para esses serviços. Tá? Então, uma das coisas que você vai ter que aprender a fazer é começar projetos de serviços muito rápido. Né? Normalmente, como é que começa um projeto tradicional? Ele leva umas semanas, né? Então a gente está discutindo arquitetura, vai discutir negócio e tal, até a gente ter a primeira versão em desenvolvimento que dá para testar e tal, são semanas, né? Não dá para fazer isso num microserviço, a gente vai ter que fazer microentregas, certo? E não dá para, então a gente vai ter que entregar muito rápido. Então isso quer dizer que uma boa parte do código ele vai estar já meio preparado, essa infraestrutura, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz construindo uma infraestrutura comum, utilitários que vão te ajudar. Né? Então, como é que a gente faz login? Como é que a gente trata erro? Né? Como é que a gente chama tal ponto de integração, service bus, sei lá. Você vai ter um utilitário que resolve isso para você. Normalmente vai ser um pacote, tá? Então, você trabalha com Node, vai ser NPM, com .NET vai ser NuGet, alguma coisa assim, tá? Então, você vai desenvolver isso daí, vai publicar no repositório interno. Muito importante, nada de negócio vira utilitário. Nada. Você nunca vai ter um pacote NPM da entidade cliente, por exemplo. Isso não faz sentido. Se você precisa de uma funcionalidade de cliente, você faz um serviço de cliente. Tá? Você vai separar o código da aplicação do código de infraestrutura e vai tentar focar o máximo possível do tempo dos desenvolvedores no código da aplicação, e o código da infraestrutura está meio que pré-pronto. Fachada bem definida. É importante que você determine as fronteiras da sua aplicação. Então você tem lá 300 serviços, certo? Quais desses 300 falam com o mundo exterior? Quais desses 300 recebem requests de fora? Esses 300, vamos dizer que sejam 10. Esses 10, eles têm regras diferentes, que nós vamos falar mais sobre isso. Então, eles têm contextos de segurança diferentes. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Os serviços não compartilham bancos de dados. Nunca. Aproveitar que vocês estão de fone, eu vou deixar isso claro. Os serviços não compartilham bancos de dados, ok? Não há nenhum cenário em que seja aceitável o banco de dados de um serviço ser usado em outro serviço, certo? Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Alguns de vocês devem estar pensando, não, mas eu tenho um cenário que você está errado. Pensa de novo, não existe isso. Se você precisa compartilhar o banco de dados, você está com um problema que você não vai resolver com microserviços. Tá? Então, como é que a gente resolve problemas de microserviços? Com microserviços, sem compartilhar bancos de dados. Tá? Eu vou falar mais sobre isso ao longo da palestra. Aproveitem a elasticidade computacional da nuvem, porque fazer microserviços em ambiente on-premises vai te tirar uma das principais vantagens, que é a escalabilidade. Né? E nuvem privada é uma mentira, não faz nenhum sentido nuvem privada, porque uma das principais vantagens da nuvem é exatamente a elasticidade de preço. Se você comprou toda a infraestrutura, você já perdeu isso daí. Tá? Então, minha recomendação é, façam microserviços na nuvem pública e aproveitem as questões de custo e de escalabilidade que a nuvem pública vai te dar. Tá? Considere rastreabilidade e monitoramento, logs, que o Elemar falou na palestra dele. Se você não souber fazer isso, se você não souber rastrear, se você não souber logar, se você não souber monitorar, a hora que um serviço sair do ar e derrubar toda a tua aplicação, você não vai saber que serviço saiu e da onde começou o problema. Você tem que saber achar a causa raiz. E você faz isso ficando muito, muito bom nessas técnicas. Tá? Se você não sabe fazer isso, ou você desenvolve a competência, ou você não faz microserviços. E por fim, eu vou falar mais sobre esse último ponto. Você vai ter que ser eventualmente consistente. Tá? Não dá para ter consistência imediata com microserviços. Esqueçam transações, por exemplo. Tá? Algumas alternativas para você hospedar os seus serviços. Né? Functions é uma alternativa que eu tenho visto muita gente usar, e a principal vantagem de Functions é o preço. Né? A grande vantagem é que você normalmente paga por chamada da função. Certo? Então, a gente está falando de AWS Lambda, Azure Functions e por aí vai. Né?
É verdade, isso é uma vantagem, mas basicamente a vantagem acaba aí. Tá? Functions é a maneira que as nuvens estão usando para fazer lock-in com vocês. A hora que você começa a desenvolver para a AWS Lambda, dificilmente você sai da AWS. Tá? Então, existe uma troca. Então, você tem que saber que você está fazendo essa troca. Você quer ficar preso naquela nuvem? Tá? É um dos principais recursos que a tem. Tá? Realmente é fácil escalar e é serverless, com muitas aspas. Né? Não existe nada serverless. Serverless é um nome horrível. Né? Mas não me pegou. Né? Quais são os problemas? Tempo de warm-up em alguns cenários. Por exemplo, se você colocar uma AWS Lambda dentro de uma VPC, ela leva mais ou menos uns 5 minutos para iniciar. Certo? Chega um primeiro request, ela leva mais ou menos 5 minutos para atender esse primeiro request. Por quê? Porque naquele período a AWS está provisionando a máquina dentro da tua VPC. Certo? Enquanto aquela máquina não sobe, ela não responde nenhuma conexão. Passou os 5 minutos, eles desmontam a máquina e agora a próxima chamada é mais 5 minutos. Precisou escalar, teve um pico de demanda, cada máquina que vai entrar para começar a escalar é 5 minutos também. Ou seja, é fácil escalar, mas mais ou menos, né? Depende do teu cenário. Então tomem muito cuidado com essa questão do tempo de warm-up. Outra questão é o tempo máximo de execução. Functions normalmente vão te permitir rodar por um período, mais ou menos 5 minutos, né? Depende aí das suas configurações. Depois desse período, ela mata a execução daquela função. Então, se você precisa executar por mais tempo do que isso, Functions não é uma boa opção. Crescimento rápido de demanda, já falei o problema. Restrições no desenvolvimento. Normalmente, o desenvolvimento de Functions é diferente do teu ambiente nativo. Então, por exemplo, como é que eu desenvolvo uma aplicação Node com o AWS Lambda ou com Azure Functions? É com Node Index.js? Não. Você vai ter que rodar a ferramenta da AWS ou do Azure. E como é que debuga? É diferente também. Tá? Então, você vai ter que começar a trabalhar do jeito deles de funcionar, não do que você quiser. Tá? Outra opção é um PaaS de aplicação. Aí a gente está falando de um Azure App Service ou de um Elastic Beanstalk no AWS. Tá? O Pro é que é muito fácil. Né? Normalmente você entrega teu código, eles rodam teu código, não tem lock-in, o lock-in é baixo, né, e tem um pouquinho de lock-in na parte que conecta com a infraestrutura, mas normalmente o código da aplicação você faz de forma muito livre. É fácil de fazer a release, suporta container em todas as nuvens. O DevOps costuma ser muito fácil também, essas ferramentas estão maduras, o custo é bom, a autoescala costuma ser muito fácil, é fácil de configurar e a complexidade é baixa. Tá? O problema é que tem... eu falei que tem altíssimo lock-in, né? Eu estou me contradizendo. Depende muito do que você considera o lock-in. Tá? O código da aplicação, normalmente, ele é bastante portável. Mas movimentar entre as clouds pode ser difícil, porque a parte de infraestrutura é completamente diferente. Tá? E você vai ter um pouco menos de liberdade no design da rede. Porque, normalmente, você vai ter que encaixar aquele PaaS em alguma estrutura de rede que não é tão simples assim. Tá? E, por fim, containers. Containers é a minha escolha preferida. Tá? Eu recomendo que vocês comecem olhando primeiro para containers e aí observem as outras duas alternativas de acordo com as suas necessidades. Tá? Por que containers? Porque basicamente o que você roda no container está isolado lá dentro. O que rodar na tua máquina vai rodar em qualquer lugar. Tá? E hoje, quando a gente fala de orquestração de container, a gente está basicamente falando de Kubernetes. Tá? Qual é a grande vantagem? Você rodar uma arquitetura de microserviços com Kubernetes no Azure torna tudo extremamente portável. Você quer sair do Azure e quer ir para a AWS, ou o contrário, ou quer rodar on-premises, é ridiculamente simples. Tá? Então, o Kubernetes é, vamos dizer assim, o pesadelo de portabilidade para as nuvens, porque tem zero lock-in. Tá? Por isso que vocês vão ver, toda vez, as nuvens, quando elas estão te vendendo o Kubernetes gerenciado delas, porque todas elas têm, elas vão tentar te vender alguma outra coisa para te prender naquela infraestrutura. Por exemplo, o mais comum é um banco de dados incrível que só roda lá. Toda nuvem tem um banco de dados incrível que só roda lá. Elas vão te falar, usa o meu banco de dados incrível que só roda aqui, porque você está rodando Kubernetes, e aí se você está rodando Kubernetes, você pode ir embora. Minha recomendação é, não usem o banco de dados incrível que só tem lá, ou usem com cuidado, sabendo que você está ficando preso lá, porque você nunca mais vai sair daquela nuvem. Tá? Não importa que Kubernetes seja portável. Tá? O DevOps é ridiculamente simples, a gente está muito maduro com relação a isso.
no desenvolvimento, não tem restrição nenhuma. Desenvolvimento de containers é extremamente simples e extremamente fácil hoje em dia. Tá? Pode ser serverless, se você quiser. Tem um projeto chamado Virtual Kubelet, que permite você não alocar agentes do Kubernetes e rodar tudo de forma serverless. Mas, normalmente, vai ser um pouco mais caro. E aí depende do cenário. Tá? Se você não souber usar as outras duas alternativas ou errar alguma coisa, algumas premissas, pode ser que containers até seja mais barato. E o maior problema é, de fato, que a complexidade é maior. Não é brincadeira lidar com Kubernetes em produção, arquitetar Kubernetes não é um negócio simples. Mas acaba valendo a pena no final. Tá? Por exemplo, no design da rede. O design da rede é muito, muito livre. Você faz miséria com Kubernetes. Tá? E falando nisso, né, a gente tem várias alternativas. Né? Kubernetes, tem Docker Swarm, Azure Service Fabric, DCOS são as principais. Eu diria, nem olha para essas coisas e escolhe Kubernetes. Tá? A guerra dos orquestradores terminou e o Kubernetes ganhou. Tá todo mundo abandonando o resto e indo para Kubernetes. O Azure Service Fabric, se você for uma empresa que só desenvolve com Microsoft, ainda assim usa Kubernetes. Mas se você quiser muito ficar dentro da sua caixinha, da sua zona de conforto, vale a pena avaliar o Azure Service Fabric, ainda que eu acho que você não deveria. Você tem o Kubernetes gerenciado no Azure, no AWS e na Google Cloud. No Google Cloud acho que não tem no Brasil ainda, tá? Então fiquem atentos com isso, talvez tenha que rodar fora. A Google Cloud parece que não quer vir para o Brasil de verdade, né? Eles estão só botando o pezinho na água. Uma pena. E na prática, todos eles são Kubernetes gerenciados e certificados. É tudo igual, tá? Talvez um ou outro tenha alguma outra vantagem, mas na prática é tudo Kubernetes. Tá? Nesses cenários aqui, você não precisa gerenciar a infraestrutura. Qual que é a grande vantagem? Quando o seu Kubernetes sair do ar, os melhores engenheiros do mundo vão estar olhando para ele. Se você tem os melhores engenheiros do mundo na tua empresa, talvez você queira rodar on-premise. Se você não tiver, roda num desses lugares que vai ser melhor. Tá? Service Mesh. Service Mesh acaba sendo uma obrigatoriedade quando você está trabalhando com microserviços. Tá? Dá para fazer sem? Dá. Só que eles resolvem tantos problemas de maneira tão barata que acaba não valendo a pena não usar. Tá? Então, o que essa tecnologia normalmente vai fazer? Tem várias aí que você pode utilizar. Tá? Então, gestão e políticas de tráfego. Então, por exemplo, throttling, retry, eles conseguem resolver. Toda a telemetria, ele vai te dar isso de graça. Você consegue visualizar a aplicação como um todo, então ele consegue te mostrar um grafo da aplicação todo. Tá? E segurança, por exemplo, você consegue ter Mutual TLS de graça quando você está usando essas soluções de Service Mesh, criptografia e por aí vai. Tá? Se você está usando Kubernetes sem microserviços, você consegue sobreviver sem uma solução de Service Mesh. Se você está usando com microserviços, começa a ficar mais difícil. Tá? Então, eu recomendo que vocês observem. Nesse momento que eu estou mais próximo, é o Istio, é uma plataforma muito legal. Tá? Independência dos microserviços é um outro princípio importante. Os seus microserviços, eles têm que ser independentes um do outro, por isso que tem a questão do banco de dados, mais uma vez, aí, não compartilham um banco de dados, certo? Mas a ideia é que o seu serviço documente o que ele está recebendo nos parâmetros de entrada e o que ele está devolvendo. Tá? E ele tem que ser capaz de ser versionado, cada serviço, de forma independente. Tá? Então vamos dizer que você precisou alterar alguma configuração no serviço e precisou fazer um novo deploy. Você não deveria ter que fazer um deploy em outro serviço também por causa disso. Tá? No entanto, dito isso, normalmente uma funcionalidade que vai... que uma funcionalidade de negócio completa, normalmente ela vai demandar mais de um serviço. Tá? O legal é que você consegue, documentando os parâmetros de entrada e saída, você consegue ir publicando serviços de forma independente e ir compondo a aplicação, tá? Sem precisar esperar que todos estejam prontos para ir colocando as coisas em produção. Tá? E é muito importante você usar versionamento nesse serviço. É obrigatório que seus serviços sejam versionados. Que a dependência de um serviço para o outro sempre seja para uma versão específica, nunca para uma versão qualquer. Tá? Sobre API Management, o pessoal costuma perguntar, preciso de API Management? E a resposta é, não sei. Depende do teu cenário. A demanda por API Management ela é independente da demanda de microserviços. Tá? Então, se você precisar de API Management, é por causa
do API Management, não por causa de microserviços. Tá? Então, por exemplo, você tem aí segurança, escalabilidade, throttling, governança, gestão, um monte de coisa que API Management te dá, certo? Mas, na prática, se você não precisa dessas coisas, você não precisa de API Management. Você está vendendo a sua API, por exemplo, talvez você precise de API Management. Então, é ortogonal. Tá? E se você está usando o Kubernetes, várias das coisas que um API Management resolve, o próprio Kubernetes já resolve. E aí a demanda por um API Management diminui. Tá? Como é que você versiona a tua aplicação? Durante o desenvolvimento, você vai usar a versão latest, a última versão. Ela não tem número de versão definido, certo? Então imagina que a gente tem 2 times desenvolvendo o serviço, certo? E aí o time A depende do serviço do time B, certo? E o time B está escrevendo a primeira versão daquele serviço, que quando estiver pronta vai ser a versão 1.0. Então o time A está tomando essa dependência livremente. Isso quer dizer que enquanto o time B está desenvolvendo, está quebrando, né, a API, o time A vai estar quebrando as dependências dele, as chamadas dele também. Né? O ideal é eles concordarem nos parâmetros de entrada e saída, e aí fazer o desenvolvimento livremente. Tá? Quando você vai para a produção, o time B coloca em produção a versão 1, certo? O time A vai passar a depender naquele momento da versão 1, porque agora não vai mais mudar, certo? E aí você vai ter regras para quebrar a versão que eu já vou mostrar. Tá? E regras para manter a versão também. Muito importante que se o seu serviço retornar mais dados do que ele retornava antes, isso não deve quebrar quem está chamando ele. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui agora. Tá? Então aqui eu tenho a V1 do meu serviço, é um serviço de criação de pedido, então ele passa valor cliente produtos e ele retorna valor cliente produtos mais o ID, certo? Quando eu vou, aqui nesse caso eu estou passando a ignorar na entrada o valor. Eu não uso mais o valor, eu calculo o valor a partir dos produtos, certo? E aí eu passo a retornar os descontos também, que eu não retornava antes. Nenhum desses casos deveria gerar quebra da versão, certo? Mas aqui eu tenho o mesmo cenário de antes, só que eu passei a demandar o vendedor na entrada. Né? Então agora o vendedor é obrigatório. Então nesse caso eu tenho que quebrar o número da versão, então eu estava na versão 1, estou indo para a versão 2. Ou então eu estou retornando, não estou mais retornando o cliente, certo? Eu estou retornando menos dados do que antes, então eu também preciso mudar o número de versão. Tá? E aí o que vai acontecer? Você tem que ter uma política de quantas versões você mantém no ar. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de política eu mantenho sempre 3 versões no ar ou 6 meses, certo? Então, depois que a versão já saiu uma versão nova e a versão antiga tem mais de 6 meses de idade, eu desligo a versão, certo? E aí você tem que ir notificando todo mundo de que estava dependendo da V1, que eles precisam migrar para a V2. Como é que você vai descobrir isso? Uma solução de Service Mesh te ajuda a visualizar isso daí. Tá? Como é que você lida com o seu legado? Tá? Normalmente a tua aplicação de microserviços vai precisar falar com o legado. O ideal é você criar um serviço que vai abstrair o legado. É como se fosse uma camada de anticorrupção, certo? Esse serviço normalmente não consegue seguir todas as regras que os seus outros serviços seguem. Tá? Então talvez ele seja maior do que você espera. Tá? Ou talvez ele seja mais lento do que você espera. E você não possa fazer nada a respeito disso, porque tem restrições que o seu legado coloca. Tá? Então fiquem atentos com isso. Então, da porta para fora desse serviço, ele deve agir da melhor forma possível, como se ele fosse um bom cidadão naquele ecossistema de serviços, certo? Então, por exemplo, você está falando com mainframe. Conceitos de mainframe não deveriam vazar para fora do serviço, eles deveriam ficar abstraídos dentro do serviço. Tá? Beleza, vamos falar da comunicação entre os serviços. Então, qual vai ser o protocolo que você vai usar? Né? Então, hoje tem REST, GraphQL, agora está começando o gRPC, está bombando. Né? O que você vai usar? Minha recomendação é, da porta para fora, da fronteira, daquela fachada que eu havia falado, para fora, usa JSON. Não, desculpa, usa REST. Né? E JSON, já vou falar mais sobre isso. Usa REST, da porta para dentro tanto faz. Tá? Normalmente, o que eu diria é o seguinte, nesse momento, REST está mais estável. Né? Então talvez seja melhor apostar em REST. GraphQL, eu ainda estou meio achando que isso pode desaparecer daqui a uns anos, então acho uma aposta talvez um pouco arriscada, mas não sei. E o gRPC também é muito novo para mim. Eu iria com REST para tudo, na prática. Tá? Mas você pode escolher da porta para dentro. Da porta para fora, REST, que é o que todo mundo fala.
Serialização, JSON da porta para fora também. Dentro, não use nada dentro que tenha um custo de serialização muito alto. Ou que gere payloads muito grandes. Tá? Então, minha recomendação é protobuffer. Tá? Tem um link aqui, bit.ly/postprotobuf, que a gente fez um post do blog da Lambda, onde a gente fez um benchmark com .NET. Tá? Quando você usa protobuffer, a demanda de memória é menor e a velocidade é maior e o payload fica menor também. Tá? Basicamente um protocolo binário multiplataforma. Tá? Então é uma solução melhor. Mas para dentro de casa, não para fora, porque quem está chamando os teus serviços não necessariamente fala protobuffer. Tá? Você vai ter que ter políticas de timeout, retry, circuit breaker e correlation ID, já vou falar mais sobre isso, vamos começar aqui. Então, circuit breaker é um conceito que vem da engenharia elétrica. Tá? Que é basicamente quando um circuito tem problema, ele abre para evitar uma sobrecarga no sistema. É exatamente o mesmo conceito aqui. Então, como é que funciona isso? Aqui vocês estão vendo um circuito fechado e tem o serviço A e o serviço B. O serviço A, ele vai chamar o serviço B e enquanto estiver funcionando tudo bem, tá funcionando como a gente esperaria. Né? Até o momento em que o serviço B ele vai parar de funcionar e vai retornar ali um erro 500. Tá? Nesse momento, o circuito abre. Então, isso é considerado um circuito aberto e o serviço A responde também com erro 500. A partir desse momento, quando o serviço A receber uma chamada, ele nem tenta chamar o B, ele retorna direto, por um determinado período. Tá? Então, imagina que aconteceu isso. De novo, ele chamou o B, e aí deu um erro, ele abriu o circuito, ele retornou o erro. A partir daí, passou, por exemplo, 1 minuto, ele vai tentar fazer o que a gente chama de meio aberto. Então, quando ele está meio aberto, o A vai tentar fazer uma chamada no B. Certo? Se o B ainda está com problema, ele volta a ficar aberto. E aí ele fica mais 1 minuto esperando, certo? Então imagina que aconteceu isso, ele abriu, e aí ele passou 1 minuto, ele chamou de novo, e aí fechou, deu certo, ele fecha o circuito. Certo? Por que isso é importante? Imagina que o serviço B nesse momento está sobrecarregado. Se você coloca um retry nesse cara, ele vai sobrecarregar mais ainda. Então, o ideal é dar um tempo para esse serviço. Eu vou deixar ele acalmar. Vou usar em todo lugar Circuit Breaker? Não, você vai ter que analisar a tua arquitetura e ver onde vale a pena usar. Tá? Mais uma vez, um Service Mesh te ajuda com isso. Tá? Outra questão é o Correlation ID. Normalmente, quando você usa uma solução de Service Mesh, ela já coloca um Correlation ID lá para você. Tá? Quando você usa um Kubernetes, também você pode colocar um ID de correlação. Na fronteira é praticamente de graça, ele faz isso. Tá? Então, o que acontece? Quando ele passa pela fronteira, você gera um ID único. Esse ID único vai ser encaminhado normalmente no header HTTP para os outros serviços. Quando você tem um erro, você consegue analisar nos logs e ver qual foi o caminho que a chamada fez para descobrir o problema. Tá? Então, é extremamente importante. Consistência eventual. Você não vai conseguir ter transações. Tá? Você vai ter que sempre ficar consistente em algum momento no futuro, não imediatamente. Tá? Tem um cara chamado Teorema CAP, que fala que você vai ter que escolher entre consistência, disponibilidade e particionamento. A gente já escolheu particionamento, microserviços. Normalmente você quer disponibilidade, então você abre mão de consistência. Não dá para ter os três. Você vai ter que trabalhar com estratégia de compensação, sagas, né, e idempotência. É muito importante você escolher o nível de consistência para cada transação de negócio e fiquem atentos com filas e hooks e qualquer tipo de estrutura que possa te ajudar a fazer chamadas assíncronas. Você pode também fazer chamada direta, mas você deve evitar. Como o Elemar falou mais cedo, chamadas diretas, se você construir um sistema de microserviço inteiro com chamadas diretas, você vai ter problemas, tá? Então evitem. Normalmente o seu cliente, seu usuário, espera um pouco de feedback imediato e o resto pode ser feito de forma assíncrona. O que puder ser assíncrono, deixa assíncrono. Aí você pode usar filas, webhooks, eventos distribuídos, sempre olhando para a idempotência. Tem um podcast da Lambda 3 só sobre filas e mensageria. Tá? Quem quiser entrar mais nesse assunto. Falando rapidamente de DevOps, você vai usar Git, porque nós estamos em 2019 já, né? Já deu, a gente não está mais discutindo isso. Tá? E um repositório por serviço. Tá? Não tentem fazer um monorepo para todos os serviços, vai ser um inferno. Tá? Cada serviço é independente, é versionado de forma independente. Se você quiser, você pode fazer um repo principal que agrega todos os outros repositórios usando submódulos do Git. Não serve para muita coisa, mas pelo menos você consegue ver o todo. Né?
Para dev, não dá para eu explicar todos os detalhes aqui, o que eu te diria é o seguinte, dev é quase impossível em microserviços quando você considera todos os serviços. Tá? Então, você nunca vai conseguir subir o cluster inteiro na tua máquina. Tá? A demanda de memória é muito maior do que a tua máquina consegue suportar. Principalmente porque tem os bancos de dados, etc. Tá? Então, qual é o problema? Você nunca consegue testar tudo de ponta a ponta, você nunca consegue debugar de ponta a ponta. Existe uma solução no mercado hoje que consegue resolver isso, que é uma solução baseada em nuvem, tinha que ser, né? Que é o Azure AKS DevSpaces, que permite você debugar o seu serviço num contexto dos outros serviços, tá? Com todos os serviços no ar e debugar de forma não tão cara. Mesmo se você está em outra nuvem ou está rodando on-premise, etc., com Kubernetes, deem uma olhada nesse cara para dev. Tá? Não vai dar para eu falar muitas outras coisas aqui, porque a gente está quase sem tempo. Testes de unidade são extremamente simples. Teste de integração dentro do serviço também é tranquilo. Teste de end-to-end praticamente impossível, mas você pode avaliar com o Azure DevSpace também. Tá? Build. Com containers, o artefato ou é a imagem ou observem o Helm. O Helm é um projeto do time do Kubernetes para empacotar aplicações. Eu recomendo que vocês observem isso daí. Ou usem Kubernetes Operators também, que são super interessantes. Tá? Os testes têm que garantir o comportamento do serviço e da integração com os outros serviços. Por exemplo, uma boa ideia é você validar se você não quebrou os parâmetros de entrada e saída. Tá? A release, você vai fazer a reconstrução do seu ambiente do zero, nunca o update do ambiente. Tá? Os segredos da aplicação, recomendo que vocês utilizem uma solução profissional de gestão de segredos. Tá? As nuvens, cada uma tem uma própria, e é mais uma maneira de fazer lock-in. E para não ter o lock-in, eu recomendo que vocês utilizem o HashiCorp Vault, que é um projeto open source, com suporte Enterprise, se você quiser pagar. Tá? Eu tenho uma palestra só sobre isso, tem no YouTube, se vocês procurarem, tá? Sobre gestão de segredos com o Vault. Tá? Sempre com continuous delivery, pelo menos nos ambientes de desenvolvimento, e deployment em desenvolvimento também, e produção se você conseguir. Tá? Ambiente de redundância e failover tem que ser mantido atualizado com o microserviço, sempre. Tá? Então você tem sempre que ter configuração como código na infraestrutura, isso é extremamente importante. E você tem que ser capaz de recriar o cluster apertando um botão, basicamente. Certo? Então, por exemplo, o data center de São Paulo caiu e você quer subir um cluster novo em Nova York. Você tem que rodar um comando e ele tem que subir. Tá? Você tem que ser capaz de fazer isso. Tá? E sempre que você faz um deploy em produção, você tem que atualizar também os seus ambientes de failover, então você tem que ficar atento com isso também. Algumas tecnologias que eu citei aqui, Kubernetes, o Helm para fazer o empacotamento das aplicações, o Terraform eu não citei, mas para fazer configuração como código é uma das melhores ferramentas que existem. Também é da HashiCorp, também é open source. Todos os produtos da HashiCorp são open source, não ganho nada para falar isso, é que os produtos são bons mesmo. Tá? E o Vault, que eu falei para gestão de segredos. Tecnologia. Na prática, o back-end importa pouco. Tá? Mas o benchmark mostrou que o .NET é o framework mais rápido do mundo. De fato é. O Node é 10 vezes mais lento. Não, galera, no dia a dia não faz diferença. Na prática, você tem outros problemas de latência, processamento, demanda, que impactam muito pouco. Tá? Talvez você tenha diferença de memória. Por exemplo, Java normalmente hoje, comparando um Java moderno com o .NET moderno, a demanda de memória no .NET costuma ser menor, quase a metade, mas agora o pessoal de Java está atualizando isso também. Então, na prática, é uma briga de gato e rato e faz pouca diferença. Tá? Com relação às SPAs, elas costumam encaixar muito bem. Fazer uma SPA para um back-end de microserviços. Tá? Angular, React, Vue, é tudo a mesma coisa, não faz diferença. Porque eu estou fazendo microserviços, Angular é melhor. Se alguém te falou isso, essa pessoa está muito, muito errada. Tá? Para concluir, microserviços é legal, talvez vocês não precisem dele. Fiquem atentos com essas observações e estudem e aprofundem muito antes de começar. Tá bom? Não me citem falando que eu recomendei. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo no Twitter. Valeu!